Alô, amigos! Canal Tricolaço na Copa. A última vez que a gente fala do assunto aqui, a última foi lá depois do Jogo do Brasil, né? Depois ficamos só observando e terminou a 22ª Copa do Mundo de Futebol, Copa do Mundo FIFA 2022 lá no Catar e terminou agora há pouco lá no Lusail Stadium. Argentina 2, França 2, 1-1 na prorrogação, total de 3-3. Nos pênaltis, Argentina 4, França 2. Argentina tricampeã do mundo, um título que veio 36 anos depois do segundo, quando Maradona ainda brilhava e ele levou aquele time nas costas para ganhar da Alemanha, lá no México. E hoje a Argentina ganhou de novo depois de tanto tempo, e dessa vez porque construiu uma vitória desde quase o começo, né? Aliás, o mais legal do título argentino é esse. Se o futebol é esse esporte mais emocionante da face da Terra, o maior esporte de todos disparado, cuja principal característica é essa dele se parecer com a vida, nada foi mais parecido com a vida do que a campanha da Argentina na Copa do Mundo, que começa com uma derrota impensável para uma seleção frágil, porém muito dedicada, que era a seleção da Arábia Saudita. E ali, a partir dali, a Argentina olha para frente e diz assim: bom, eu perdi. Se eu perder de novo, eu estou praticamente fora. Se eu empatar, eu estou perigando. Então eu vou ter que ganhar. E aí a Argentina foi para cima, ganhou do México, ganhou da Polônia, foi para as oitavas de final, ganhou da Austrália, foi para as quartas, tirou a Holanda nos pênaltis, foi para a semifinal, ganhou muito bem da Croácia, e aí na final teve essa coisa sensacional que foi o jogo com a França, e nos pênaltis a Argentina levou. Não faltou drama, como eles gostam, né? Agora, é preciso dizer uma coisa antes de tudo, né? Foi a maior final de uma Copa do Mundo que eu assisti na minha vida. Eu tenho 51 anos, eu posso dizer que eu assisti 98% conscientemente a 12 Copas. De 1974 eu lembro só do verde na televisão, assim. Mas não lembro de quase nada. E lembro do Fernando Vanucci entrando para falar de futebol na televisão. De 78 foi a primeira Copa que eu parei para assistir jogos. Mas eu não entendi ainda bem o que era uma Copa do Mundo, mas enfim. Essa eu consegui assistir conscientemente. Eu entendi que o Brasil estava lá representando o país que eu vivia. Eu fiquei triste porque o Brasil ganhou e não levou. Eu queria entender isso, né? Por que o Brasil tinha ganhado da Itália de 3-0 e não tinha sido ele o campeão, né? Porque o Brasil não perdeu nenhum jogo, mas foi a disputa de terceiro lugar. E a Argentina foi campeã, jogando em casa, ganhando da Holanda na prorrogação. Então foi a primeira. De lá para cá, 82, 86, 90, 94, 98, 2002, 6, 10, 14, 18 e 22. 12. Eu nunca vi uma final como essa. Nunca vi. Com tanta alternativa, com uma reviravolta a partir do meio do segundo tempo para frente, de um time que a gente achava que estava morto, porque para mim a Argentina tinha matado a França. O primeiro tempo da Argentina foi espetacular, um baile, um recital do Messi, um atropelamento sem identificação do veículo. A França não jogou, a Argentina jogou muita bola e poderia ter matado o jogo até no primeiro tempo mesmo. Foi para o segundo, começou administrando, mas aí a França já estava um pouquinho melhor em relação ao que tinha apresentado no primeiro. A Argentina começou a cansar, o Di Maria precisou sair, e aí eu até critiquei lá no Twitter e no Facebook, onde eu costumo escrever, critiquei o Scaloni por causa da saída do Di Maria, mas não foi por causa da saída, porque ele cansa, ele tinha uma limitação. Por que ele não tinha entrado, por exemplo, com o Lautaro naquele momento, para ocupar o lado esquerdo do jeito que o Di Maria estava ocupando, não permitindo a saída do Koundé da parte de trás da França e atrapalhando aquele desenvolvimento do jogo francês, que é de poder usar o comprimento do campo a seu favor, né? E a partir dali, coincidentemente, foi onde a França começou a crescer mais. As substituições do Deschamps, que foram mais no desespero no fim do primeiro tempo, acabaram surtindo um pouco mais de efeito. Ele fez outras que ajudaram o time também. A França cresceu absurdamente.
empatou num pênalti. Os dois pênaltis para mim foram... Eu não disse que não foram, mas eles são discutíveis. São pênaltis de interpretação, o árbitro interpretou que foram. Tanto aquele para a Argentina no primeiro tempo, quanto aquele para a França no segundo. Eu não daria nenhum, mas eu sei que provocaria briga em campo. Mas nos dois lances tem toques, tem contatos com a mão que, na minha visão, não são capazes de derrubar o jogador. Mas tudo bem. Esse capítulo foi esperado, o árbitro marcou os dois e está tudo certo. A França reagiu 2 minutos depois, o Mbappé foi lá, empatou o jogo, foi a prorrogação, a Argentina começa melhor, cresce o domínio, faz o terceiro gol, vira o tempo da prorrogação, ela mantém a pegada, mas cansa de novo, a França retoma o domínio, e aí outro pênalti, esse pênalti mesmo, né, numa jogada de linha de fundo, que a bola vai para a área, sobra, o Mbappé chuta, e aí o jogador argentino vira o braço para a bola, comete o pênalti, o Mbappé vai lá e faz o terceiro gol dele na partida, o primeiro da França na prorrogação 1-1, 3-3 no total. E aí eu disse uma coisa aqui em casa, a França, se quiser ganhar, tem que matar o jogo, porque nos pênaltis é uma loteria e o Emiliano Martínez já pegou pênalti. E foi para os pênaltis e deu a Argentina. Eu não gosto de decisão por pênaltis. Não é que eu não goste, elas precisam acontecer. Eu não gosto assim. A decisão por pênalti costuma mascarar o jogo. Então, por exemplo, você joga muito bem, mas o goleiro pega, teu atacante perde um gol aqui ou ali, o jogo termina empatado, vai para os pênaltis, e aí seu time foi melhor, mas perde, porque, enfim, bateu mal as penalidades. Isso não dá para entrar na análise técnica e tática do jogo. Pênalti não dá para entrar na análise. Quem ficou tentando analisar os pênaltis do jogo do Brasil lá perdeu tempo. Hoje, de novo, o Mbappé vai bater primeiro, o Messi vai bater primeiro. Ok, são decisões dos técnicos. Na lógica, normalmente quem bate primeiro sendo o craque ajuda mesmo. Mas isso, você pode ter o craque batendo por último e o time ganhar. Eu continuo com a mesma opinião de que isso não resolve nada. Mas no jogo de hoje eu gostei, porque o jogo termina empatado. Não dá para você dizer esse merecia mais que aquele. Pelo primeiro tempo a Argentina merecia, pelo segundo a França merecia. Na prorrogação houve equilíbrio. Como é que você fala que esse é melhor que aquele? Não tem melhor. Não tem melhor. Então o jogo termina igual, é empatado e o pênalti serve rigorosamente para aquilo que ele foi inventado, para decidir para quem vai o troféu, porque o jogo tem que acabar. Só por isso. Então não dá para dizer, nos pênaltis foi justo a Argentina ganhar. Não. O ganhar, a justiça da vitória, ela vem do histórico. O histórico da Argentina na Copa é mais interessante que o da França. Ainda que a França, as duas acho que ganharam o mesmo número de jogos, né? Agora eu não vou lembrar de cabeça. Não, a França ganhou um a mais. Agora, a França perde um jogo também para a Tunísia, muito parecido com o Brasil contra Camarões, né? Entra com o time reserva, aí o Mbappé entra no fim do jogo, mas entra mal. Tunísia ganha da França de 1-0, é a derrota francesa na Copa, mas aí a França atropela nas oitavas de final, ganha nas quartas, ganha na semi, vai para a final e empata. E aí perde nos pênaltis. Faz parte do futebol, é isso. Outra coisa importante, essa para mim especificamente, depois que o Brasil saiu, eu disse assim, eu nunca torci para a Argentina na vida. A Argentina é muito rival, gente. A América do Sul, tá, mas é rival demais. É igual você torcer, eu no caso, torcer para o Palmeiras ou para o Corinthians no final do Mundial. Eu não torço. Ah, mas é um time brasileiro. Dane-se. Ah, mas é uma seleção da América do Sul. Dane-se. Mas eu resolvi torcer pelo Messi. O Messi é o maior jogador de futebol que eu vi jogar, usando tela de televisão, essas coisas todas. Eu não vi o Pelé, nunca vou questionar o que o Pelé fez. Eu vi alguns gênios em campo, vi o Maradona, vi o Zico no auge, vi o Zidane, que eu achava um jogador espetacular, e vi Romário, vi Ronaldo, vi alguns jogadores espetaculares alemães, alguns espetaculares franceses, o Platini eu vi antes de chegar no Mbappé atualmente. Mas dos que eu vi ali acompanhando a carreira e tal, foi o Messi.
que vive, inclusive, um momento não muito bom na carreira, né? Não é o maior momento do Messi na carreira de jogador de futebol. O Messi disputou 4 Copas do Mundo, 2006 bem ali, timidamente, né? Ainda era um reserva do reserva, sem o brilho dessa. Ele disputou 2010 no auge, a Argentina foi mal. Disputou 2014 com o auge lentamente passando, foi a final, mas nem o prêmio de melhor da Copa, daquela Copa, ele mereceu. Ele não foi o melhor. Jogou bem, mas não foi o melhor. 2018 a Argentina foi uma confusão com o Sampaoli, com o Messi já tendo ameaçado 2 vezes de não jogar pela seleção, aí vai, não faz uma grande Copa. Essa, com 35 anos de idade, foi a maior Copa que eu vi do Messi. Certamente foi a maior Copa que os argentinos viram do Messi. E essa ele merecia, cara, porque ele não vai mais jogar Copa. Quem viu, viu. Quem não viu, nunca mais vai ver. Vai ver um pouquinho em clube ainda e daqui a pouco ele para também, né? Então, se a gente pudesse eleger alguém para merecer, mais até do que a própria seleção argentina, é ele, né? Eu estou feliz de ter conseguido ver o Messi campeão, porque eu vi o Messi campeão espanhol, eu vi o Messi campeão francês, eu vi o Messi campeão da Liga dos Campeões, vi o Messi campeão do mundo por clubes e não tinha visto o Messi campeão da Copa do Mundo pela Argentina. Ele não podia terminar as suas passagens por Copa e daqui 2, 3 anos a carreira sem ter essa marca, cara. Não podia. Não podia. Pela figura que ele é, pelo gênio que ele é. O Mbappé é um gênio, ganhou uma Copa com 20 anos de idade, podia ter ganho a segunda agora, mas ele vai ter mais tempo, ele vai jogar 2026, ele vai jogar 2030. Ele tem mais tempo, espero que ele não ganhe, né, nenhuma dessas duas. Mas o fato é que o Messi a gente não vai mais ver. Então fica aí a imagem emocionante desse cara ganhando o que ele merecia, numa final espetacular, depois de uma campanha emocionante da Argentina, emocionante, porque perde a primeira e todos os outros jogos viram uma decisão. A Argentina fez um jogo espetacular contra a Polônia, depois fez jogos médios, fez um jogo médio com o México, médio com a Austrália, um jogo complicado com a Holanda, fez um jogo bom contra a Croácia, mas até fazer o primeiro gol sofreu também. Hoje não, hoje a Argentina mandou no jogo, jogou demais, poderia ter saído com a vitória, mas tinha uma seleção gigante do outro lado, deu o que deu nos pênaltis e fica por aí. Sobre o Brasil não tá lá, paciência, eu não entro numas nesse negócio de serviu de lição porcaria nenhuma. Ao contrário, serve para a Argentina comemorar, é isso. É isso, não tem outra coisa. Se você é daqueles que comemora a vitória da Argentina na Copa para se vingar, entre aspas, da seleção brasileira, você é um bobão que acha que a seleção brasileira ou qualquer outro time só tem que ganhar, né? Uma hora a seleção brasileira vai ganhar de novo uma Copa do Mundo, porque está no DNA do futebol brasileiro conquistar esse tipo de título. Não foi agora, teve erro, evidentemente, teve falha, evidentemente, não foi o fim do mundo que muitos disseram, mas alguém tem que ganhar a Copa, só um ganha, e quem ganhou foi a Argentina. Aliás, um destaque para o Lionel Scaloni, o técnico da Argentina, que não era técnico até 2020. Essa história tem que ser contada direito para que aquela aura de perfeição não ganhe corpo, né? Porque todo mundo diz, não, tem que ter a preparação, porque é a Alemanha, porque não sei o que lá, porque o Deschamps está há 10 anos na França. A Argentina estava por um fio nas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo, aquelas que dizem por aí que são muito fáceis, de certo modo são, mas se você entrar com o pé esquerdo, você não as ganha. A Argentina tinha sido 2 vezes vice-campeã da Copa América contra a mesma seleção. Começa o período de eliminatórias de 2018 para 20, vacilante, bem vacilante até. Chega um momento que a Argentina não tem quem colocar no cargo de técnico, especula-se o nome de estrangeiro, tem uma polêmica danada lá na Argentina e ela opta por um cara
que era auxiliar do Sampaoli há algum tempo, não tinha sido técnico de ninguém, de nenhum time, 2 anos antes da Copa. Não chega a 2 anos, pouco menos de 2 anos. Desconfiança total na Argentina, esse cara vai lá e começa a trabalhar lentamente com o time, num primeiro momento ainda muito sob aquele olhar desconfiado, mas ele acerta esse time, constrói esse time para que o Messi possa ser protagonista, e de lá para cá a Argentina cresce, 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 ganha a Copa América de 2021 no Brasil, contra o Brasil, provoca uma necessidade de mudança no Brasil, que até acontece. Tem que lembrar que o Brasil mudou depois daquela Copa América, mudou para melhor, porque o Brasil também estava começando a cair de produção demais, a despeito de não ter passado das quartas na Copa. E ele chega na Copa, depois de um amistoso de goleada para a Argentina, perde o primeiro jogo contra a Arábia Saudita e tem a coragem de mexer em vários setores do time, reorganiza o time, troca jogadores em várias partidas, modifica o estilo de jogo da Argentina de acordo com quem ela vai jogar e ganha a Copa do Mundo. Esse cara não é nenhum gênio, esse cara tem 2 anos de carreira só, não era técnico, ele só precisava de uma chance. A Federação Argentina deu essa chance para ele, é bom que se diga, sem ter certeza do que estava fazendo, mas acertou. E esse cara merece. Talvez ele nunca mais ganhe uma Copa do Mundo, talvez ele abandone a seleção, saia da seleção argentina, vá para um clube e não ganhe nada, mas o fato é que neste biênio ele brilhou. Ele brilhou mais que o Tite, ele brilhou mais que Luiz Henrique, ele brilhou até mais que o Deschamps, porque o ciclo da França do Deschamps não foi elogiado. Ele foi o cara. Mas sem aquela de usar isso de novo como parâmetro de comparação. Aliás, vai melhorar muito a nossa vida aqui, futebolisticamente falando, quando a gente abandonar alguns parâmetros de comparação. Esse é um deles. Esse é um momento muito particular da Argentina. Como é que você vai dizer que, tá vendo, o Brasil tem que mudar, tem que contratar um técnico 2 anos antes da Copa? O Brasil também deu chance para um cara que nunca tinha sido técnico e foi um fiasco, que foi o Dunga. Porque o Dunga não tem a capacidade inventiva que o Lionel Scaloni tem. Então ele merece parabéns pelo trabalho que fez lá, mas sem ser comparado a ninguém. Até porque compará-lo a alguém é, de certo modo, tirar um pouco do mérito dele. Isso precisa ser colocado. E foi um cara que teve a humildade de dizer, quando a Argentina ainda estava com a corda no pescoço, antes do jogo com a Holanda, de dizer que se a Argentina não passasse, ele torceria pelo Brasil, porque o Brasil até então era o melhor time que ele tinha visto na Copa, e porque era da América do Sul. Hoje eu estou feliz da Argentina ter ganhado porque é a América do Sul, porque o Messi estava lá e porque ele era o técnico. O resto não me importa. Torcida, o babacão do Otamendi, o goleiro bobalhão que eles têm, o Depou, que é um jogador bom, mas mala pra cacete. Esses caras querem que se dane. Né? A torcida também, que vive chamando a gente de macaco aqui. Aliás, vale destaque, é simbólico. Depois da saída do Rabiot, no começo da prorrogação, a França teve, com exceção do goleiro, 10 negros em campo. E quando o Varane sai, um negro de matiz africana entra no lugar do Kanouté e a França continua com 10 jogadores pretos em campo. Simbólico. Não venceu, mas ficou uma imagem muito bonita em campo. Isso tem que ser colocado também, e eu não sei como é que alguns argentinos reagiram a isso lá, espero que não tenha rolado ofensa, né? Porque isso é próprio deles também. Mas por Messi, por Scaloni, eu curti, e pela América do Sul. E foi uma Copa que valeu pela final, porque a Copa em si é ruim. A Copa do Catar é uma Copa ruim, na média. Né? Uma Copa com muito 0-0, com muito jogo ruim, com muita seleção medrosa, onde se destaca a coragem da Argentina, e onde se destaca a competência francesa, por isso que as duas estão aí. Valeu, gente! Daqui para frente apenas vídeos são paulinos. Nessa semana tem mais um, depois a gente tira uma folguinha aí vai ver o futebol de clubes de novo. Um detalhe, daqui 10 dias, quarta-feira, 28 de dezembro, Messi, Mbappé e Neymar estarão juntos no mesmo no vestiário, aguardando uma partida do Paris Saint-Germain pelo Campeonato Francês, o emocionante Campeonato Francês,
que será que vai rolar no papo lá, hein? Lembrando que o Mbappé não é mais um bom amigo dos dois, né? Um amigo meio malo ali, meio distante. Messi e Neymar já se adoram. Vamos ver o papo que vai ter no vestiário lá. Valeu, gente. Aquele abraço. Até a próxima.